Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos. Oi, Regina. Oi, Thaís. Tudo bem? Vou esperar a nossa convidada chegar para a gente começar a nossa conversa. Chegou. Hoje a gente vai falar de um assunto muito em voga, né? Como a gente faz para sobreviver, né, em tempos de isolamento, principalmente nesse período difícil que a gente está passando, né? Estou esperando a dona Elaine dar certo aqui a nossa conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo certo? Deem um ok aí se estão me ouvindo bem. Oi. Aceita o convite que já aceitei teu convite, já vai dar certo aqui. Ok, que bom. Manda de novo o convite, Elaine. Vamos ver se vai dar agora. Mais friozinho. Oi, Oi, tudo tudo bem, amiga bem? Alice? Vamos tirar meu óculos, porque se não sou mais tão nona assim, né? Posso ficar sem óculos. Né? Você Já me consigo te enxerga sem, enxergar né? sem óculos, né? Enxergo sim. Daí, tudo bem, Então tá gente? bom. Mas seja muito Não, bem-vinda. não nasceu, então. Não nasceu ainda, vai nascer. Ah, então tá bom. Esse é o desafio, né? Esperar É, é isso o, aí, o esperar. tempo dos bebês. Para quem não está entendendo, eu tô com uma gestante em trabalho de parto. Mas vai nascer, gente, vai nascer. É isso Tá aí, tudo é se isso aí. encaminhando. É Então, isso. tava Muito obrigada falando, pelo convite, amiga. vai ser lindo. Eu acho Vai. interessante e necessário, né, a gente falar sobre esse tema, É, porque a gente que tem as crianças já maiores, já muitas vezes já está com dificuldade de lidar com tudo isso, né? Quem é, dirá as nossas gestantes e puérperas que estão com um turbilhão de hormônios aí, é isso aí. intensificando tudo isso, né? É isso mesmo. E é bem legal falar sobre isso nesse momento onde as coisas estão começando, né? Então a gente começa a se preparar agora para o que vem, a gente ainda não sabe o que vem, mas de qualquer forma a Uhum. gente já começa a se preparar pela frente para ver o que vem pela frente aí, né? É, a gente não sabe como que vai ser, né, mais para frente. Então a gente está num período de tanta É, incerteza, né, numa situação assim que a gente não sabe o que esperar, né? Então a é gente isso. já tem toda uma incerteza no planejamento quando vem um bebê, né? Como vai ser, como que é ter um bebê em casa, né? E aí de repente, junto com isso, todo um âmbito global que deixa toda essa incerteza maior, deixa a gente mais inseguro, né? E intensifica É, essas sensações todas. Mas eu vou deixar é você bem falar. isso. Primeiro eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui participando mais uma vez do Gesta, que é esse grupo que me acolheu tão bem por duas vezes, por dois momentos importantes da minha vida, que foram as minhas duas gestações. Né? Eu sou a mamãe da Liz, de 4 anos, sou a mamãe do Dom, de 1 ano e 3 meses, e já passei por tudo isso. Né? Lógico, não com uma pandemia por aí, né? Mas já passei por todos esses medos, essas ansiedades que estão percorrendo aí as nossas gestantes, as nossas puérperas, né?
Mas eu quero começar falando uma coisa bem importante, que assim, ó, não é a primeira vez que a humanidade passa por isso, gente. Sabe? Então, assim, não é uma questão nova para o ser humano, sabe? A gente já passou por algumas questões assim, a gente já passou por pandemias, a gente já passou por situações de medo, de pavor, de pânico, de caos, né? E a gente superou. Então, assim, não se fala muito nisso, né? Não se fala o quanto a gente superou, mas a gente superou, então isso é importante falar, né? Não só daquilo que vem pela frente, mas das estratégias que a gente tem para enfrentar isso. É por isso que a gente está aqui hoje, né, Karine? Para dizer, assim, que é possível passar por isso com a saúde mental em dia. Né? A gente, é uma questão global, é uma questão mundial, não é uma questão só de Cascavel, não é uma questão só da sua casa, não é uma questão só do Brasil, né? É uma questão global. Então, o que eu posso dizer para vocês assim, é que a gente vai passar, é que a gente vai superar. Né? Isso que é mais importante falar para quem é gestante, para quem não é gestante, para o marido da gestante, para a avó, para todo mundo que está aí assistindo a gente, do ladinho aí, que vai passar. E que a gente vai estar super bem no final. Esperamos. E eu acho que em que condições a gente já passou por isso outras vezes, né? Eu acho que hoje a gente tem a informação, ela pode ser para nós uma arma, né? Para a gente falar, não, pera, então vamos devagar, deixa eu sentir como isso vem para mim, o que é que eu faço com isso? Porque hoje a informação chega muito rápido para a gente, né? E eu percebo que, assim, tem gente que acaba se contaminando muito com essas informações que vão chegando e geralmente ruins, né? Então, em que condições que a gente hoje vive tudo isso, né? Antigamente, como que era? A incerteza, eu acredito, a sensação de insegurança era muito maior. Hoje, a gente tem as mídias, tem a informação para nos dar essa segurança um pouco maior, mas como que a gente usa isso? Como que essa informação chega e não traz medo, né? E tem esse outro lado da informação também, porque como as informações chegam muito rápido, a gente não tem tempo de processar tudo isso e se acalmar e dizer, não, realmente vai passar, o que eu posso deixar entrar, o que eu não posso deixar entrar. Então, esse é o cuidado principal que a gente tem que ter. Porque como as informações chegam muito rápido, a gente não consegue absorver. Então, a impressão que dá é que a gente não vai conseguir superar. Porque, gente, tá morrendo, muita gente, tá passando muita... Eu tenho que ficar isolada, eu não posso sair, agora a máscara, coloca a máscara, tira a máscara, passa o álcool, tira o álcool. Ninguém sabe mais o que fazer, a gente tem muita coisa pela frente, então a primeira coisa é acalmar a mente e dizer, olha, realmente acreditar nisso, né? E eu venho aqui hoje, assim, para ajudar vocês a buscar resiliência nisso tudo, né? Buscar formas de passar por tudo isso sem um desgaste excessivo. A gente vai se desgastar, a gente vai se estressar, só que o sofrimento não pode ser prejudicial nesse momento. Ele tem que ser o sofrimento normal. Não o sofrimento que vai prejudicar você, que vai prejudicar seu bebê, que vai prejudicar sua família, né? Então tem que ser aquele sofrimento aceitável. Né? E como que é esse sofrimento aceitável, então, né? Como é que a gente faz, então, para dosar essa questão, né? Eu não sei qual mais é o público que a gente está tendo, se é mais a gestante, se é a puérpera, se é a família toda, mas hoje eu trouxe informações para um público geral. Sabe, Karine? Porque eu acho que é importante isso. A gente vai pautar nossa conversa no gestante, na puérpera, mas a gente tem que pautar também no ser humano em geral, porque tá todo mundo preocupado, tá todo mundo desesperado, né? Sim, e a gente sabe o quanto isso vai... Tá todo mundo, E eu não sei, cada família encara isso de uma forma, né? Eu vou dizer para vocês como que a gente faz, então, para encarar de uma forma mais tranquila, né? Primeira coisa que eu vejo, isso é passado pela Organização Mundial de Saúde, mas essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, que eu elenquei como sendo principais, são coisas que eu acredito que são importantes, né? Mas a Organização Mundial de Saúde também elenca várias outras situações importantes para a gente passar por isso de uma forma tranquila, mas o que eu acho mais importante eu vou estar passando para vocês hoje. O que fazer então? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que dependendo do estágio da gestação, as preocupações mudam. Né? Você sabe bem, né, Karine? Se está no comecinho da gestação, a preocupação é uma. No segundo trimestre, a preocupação já é outra. E no terceiro trimestre, que eu acho que nesse momento está sendo mais angustiante, que a preocupação acaba sendo muito maior.
né, mais intensa, que é essa gestante que está passando por esse terceiro trimestre, e essa puérpera, que teve seu bebezinho agora, que faz um mês que está ali, que é tudo muito incerto, que tem que cuidar desse ser humaninho aí tão indefeso, tão frágilzinho, né? E a gente acaba, quando nos tornamos mãe, a gente se faz leoa, a gente se faz uma força que a gente não imaginava que a gente tinha, e eu preciso proteger a mim e proteger essa criança que depende de mim. Então, eu acho que a angústia acaba sendo por essa, né? Então, hoje a gente fala da mulher do terceiro trimestre, que assim, da gestante, né? Que ela tem o medo de como vai ser meu parto, onde eu vou parir, né? Como vai ser, eu acho que vocês estão ouvindo bastante, vocês enquanto doulas devem estar ouvindo muito isso, né? E agora, o que a gente vai fazer, Karine? Né? Hospitais que não aceitam as doulas, como que está sendo isso, né? Essas informações, elas mudam o tempo todo. Então, até para nós, está sendo difícil a gente conseguir conduzir isso, sabe? Então, uma realidade, uma condição que existe hoje, de repente, amanhã já não existe mais. E aí, para nós também, enquanto equipe, é difícil conduzir isso também, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que ser suporte nesse momento, né? Então, a gente conduzir esse suporte numa incerteza que também é nossa, né? Mas é justamente isso que você estava falando, são essas opções aí. E esse medo que a gente passa enquanto gestante, preocupação, ansiedade, aí vem tudo isso que a gente não está esperando, de repente eu estou só preocupada ali com meu filho, com os meus filhos, enfim, de repente vem essa pandemia e muda tudo, mas hoje eu estava lendo um artigo bem legal, assim, bem divertido, assim, ele dizia assim, ó, maternar é um eterno perder controle. E maternar é perder o controle o tempo todo, né? A gente não tem como maternar tendo o controle. Vocês concordam comigo, quem está aí assistindo, né? Porque assim, ó, tem horas que você acha que está tudo sob controle, está tudo dominado. De repente vem alguma coisa e pá, na tua cara, fala, pá, mas o que é isso aqui? Eu não estava esperando isso aqui. Então isso é maternar. Maternar é perder o controle a partir da gestação, meu bem. Não é? Então você tá lá com o teu bebezinho, né, galera? Tá lá, ó, super, super. Então, assim, não tem como você manter o controle sendo mãe. Então, a pandemia vem para dizer o que para nós, filha? Né? Se prepare. Isso mesmo, indo de nervoso. E a gente fica mesmo, a gente fica apavorada, e a gente fica desesperada, e a gente quer saber como a gente vai sair disso. Mas, assim, é um perder o controle de uma forma consciente. Né? Está fora de controle, mas ao mesmo tempo estou no controle da situação, ou pelo menos eu tenho que mostrar que eu estou com o controle da situação, porque eu não posso mostrar para ninguém que eu estou insegura, que eu estou indecisa, que eu estou desesperada, que eu estou nervosa. Mas esses sentimentos, eles são totalmente aceitáveis dentro da situação que a gente está vivendo. Né? É aceitável que você fique preocupada, é aceitável que você fique desesperada, é aceitável tudo isso. O que não é aceitável é quando isso começa a ser patológico, quando isso começa a te afetar a ponto de você não conseguir dormir, de você não conseguir manter uma rotina mínima que seja, de você passar o dia pensando nisso, a noite pensando nisso, disso afetar seus relacionamentos, disso afetar a sua vida como um todo. Aí a gente tem que começar a olhar com outro olhar. Mas quando esse desespero vem em torno disso tudo aqui de uma forma saudável, a gente acaba até esperando. Então, eu vou falar primeiro da gestante, tá? Quando a gente está gestante, a gente quer sair por aí mostrando o quê? A nossa barrigona. E, afinal de contas, existe alguma coisa mais linda nessa vida do que mostrar o barrigão? Para quem já é mãe, ou para quem ainda está gestando, e para quem vai ter seu bebezinho, ou acabou de ter o bebê, vocês sabem que é maravilhoso sair por aí mostrando o barrigão. E hoje, o que estão pedindo para nós, não é, gestantes? Estão pedindo para nós o quê? Fique em casa. Não mostra esse barrigão por aí não, porque agora você tem que ficar em casa. Então, é um investimento emocional que você faz. Você se programou para sair com esse barrigão, você se programou para sair para comprar coisinhas para o teu bebê, você se programou para passear, para andar ao ar livre, você se programou para tudo isso, você investiu emocionalmente naquela gestação, você esperou essa barriga crescer para que você pudesse exibi-la por aí e pudesse dar andamento no teu sonho. E de repente vem, pá, ó, você não pode sair. Você não pode fazer absolutamente nada.
né? Então, é difícil mesmo, né? Mas o que que você pode fazer enquanto você não pode sair? Porque eu tenho uma amiga gestante, acho que ela tá aqui por aqui, a Luana tá por aí, acho que tá. Convidei ela para estar aqui hoje. Eu falei assim, ó, essa live é hoje para você, porque esses dias ela estava trabalhando, né? E eu sei que você quer mostrar teu barrigão por aí, mas agora você não pode mostrar, você tem que ficar em casa bem quietinha, bem bonitinha, né? Então, o que que você pode fazer com relação a isso? Investir esse tempo, investir essa energia, investir tudo isso que você construiu aí dentro de você em outras coisas, né? Se você não consegue hoje sair para você comprar algumas coisas para o seu bebê, você tem internet, hoje a internet está tão tranquila para nós, está tão boa, a gente Deixando compra pela tudo tão internet, acessível, tão é tudo fácil. tão acessível, então assim, a gente está conectado, então a gente tem que usar a internet a nosso favor, né? A internet está aí para Sim. nos ajudar, para nos auxiliar. Ah, Elaine, mas não é a mesma coisa. Gente, mas é o que a gente tem para hoje. Né? A gente também tem que lidar com essa situação do cuidado, a gente tem que também lidar com a situação de que hoje a gente também é grupo de risco. A gente precisa ficar em Uhum. casa, a gente precisa, né, se tranquilizar com aquilo que a gente tem. A gente não pode ir além daquilo que a gente pode, né, que a gente deve. Então, hoje a internet está aqui para auxiliar, está aqui para nos auxiliar. Porém, a gente tem que tomar cuidado com os excessos de informações. E essa é a minha primeira dica. Embora gestantes usem isso, né, a seu favor, a ponto de buscar coisinhas para o seu bebê, buscar as informações, mas cuidado com as informações. Porque nem tudo são informações que não são, não estou falando de fake news, não estou falando de fake news, eu estou falando de informações que não são saudáveis para vocês saberem hoje. Né? A gente não tem que sair buscando, quantas pessoas já morreram? O que está acontecendo lá na Itália? Tá, eu sei, eu sempre coloco aqui, no comecinho da pandemia, eu até acompanhava um pouco mais, né, as informações. Mas hoje, eu tô trazendo assim, eu fico de meia hora a uma hora, assistindo o noticiário, ou buscando alguma informação a respeito no celular, e é só. Porque quanto mais Uhum. eu buscava, eu percebi que quanto mais eu buscava, mais ansiosa eu me tornava. Sim, mas você Então, deixa não essa é? energia do medo, da insegurança, do pânico te levar, né? É isso, é isso. E isso é saudável? Não é saudável para ninguém, muito menos para uma gestante, né? Uhum. Que tá ali no momento de um turbilhão, como eu falei, assim, é um balde de água fria que você joga, é uma energia que você estava depositando naquela situação e de repente alguém diz para você, não, filha, você não pode sair. Não, você não pode fazer o que você se programou todo o primeiro trimestre ou segundo trimestre para fazer. Então, realmente, assim, eu sou muito solidária com as gestantes, porque eu sou a maior batedora de perna, sempre fui, do mundo, quem me conhece sabe, com 9 meses e, enfim, até no último dia eu estava batendo perna, eu estava saindo com as amigas, eu estava saindo para conversar, para tomar um café, e hoje eu consegui me colocar no lugar de vocês e ver que realmente não é fácil. Né? Não é fácil, não é uma situação que a gente gostaria de estar passando, mas é o que a gente está vivendo. E a gente precisa tirar um proveito disso tudo, né? Mas tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, que eu pensei bastante para falar, que é o que a gente pode tirar de positivo nesse tempo que a gente está em casa, né, Karine? Porque as gestantes não podem trabalhar, né? A grande Sim. maioria delas está de licença, né? E quando a gente está trabalhando grávida, a gente acaba perdendo um tempo precioso, que é o tempo que a gente tem para se conectar com essa criança. Né, o tempo que a gente tem para olhar para sua barriga e perceber o crescimento dela, perceber que aquele serzinho às vezes não está mexendo ainda, mas poxa, eu não tive tempo ainda de olhar para mim, de passar um creme, de conversar com o meu bebê. Então, esse tempo que a gente tem hoje, que sirva para a gente se conectar. Ai, Elaine, mas eu tô tão nervosa, tô tão conectar com o teu bebê, você faz uns letezinhos assim, sabe aqueles post-it? Sabe, Cá, você tem post-it aí na tua casa? Você deve ter, porque você é uma pessoa super Uso organizada. muito. Você deve ter vários. Então você pega um post-it assim e você escreve assim, ó. Vou escrever aqui para vocês. Você vai pegar um post-it e você vai escrever assim, ó.
conexão. E aí você vai pegar esse post-it e vai colocar no teu banheiro, na tua cama, na tua cozinha, onde for. Você vai colocar e você vai lembrar que o momento de liberdade que você tem, que o momento livre que você tem, você vai usar para se conectar, para se olhar, para olhar para esse bebê que está aí, para olhar para esse momento que a gente está vivendo e para tirar um proveito disso, né? Isso a gente chama em psicologia de resiliência. Né, de poder Aí eu passar acho que por outra situações. vantagem que a gente só percebe nesse momento, né? A gente que já tem os filhos um pouquinho maiores, a gente pensa o quê? Poxa, é um período que eu tenho para me conectar melhor com eles, né? A gente revive, a gente passa a vida reclamando que a gente não tem tempo de fazer as coisas dentro de casa, com as crianças, a gente está sempre na correria. E a gestação também. A gente, às vezes, a barriga demora a crescer, né? Você tá ali com 18, 20 semanas, a barriga começa a aparecer. E aí entra esse segundo trimestre, onde você tá super animada, super empolgada, super disposta, cheia de ânimo para planejar tudo isso. E aí não pode sair. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode olhar para dentro, né? A gente pode trabalhar as coisas que estão aqui dentro. E é tão Mas importante. as pessoas têm medo. Tem medo. Sim. E a gente tem medo. Deixa eu dar um exemplo para vocês de quanto a gente tem medo de olhar para dentro. Ontem eu falava com uma paciente minha e eu dizia assim para ela que a gente tem que olhar para dentro porque as pessoas não fazem mais isso. Olha o exemplo. Quando a gente chega da rua, principalmente para quem ainda não tem filho, está grávida, enfim, a gente chega da rua, a gente chega dos nossos afazeres e a gente vai direto ligar a TV, ou a gente liga o som, ou a gente vai buscar o celular e a gente não para e fecha os olhos e fica ali tentando se conectar, porque isso dói, né? A gente não costuma fazer isso, porque aí a gente usa como a desculpa da correria. Ah, mas eu não tenho tempo para me olhar, eu não tenho tempo para me ouvir. Mas hoje a gente não tem mais essa desculpa, a gente tem tempo para se olhar, a gente tem tempo para se ouvir. A gente não vai chegar da rua, porque a gente vai estar em casa. Né? Então, esse tempo que a gente tem, o que a gente pode fazer, o que eu posso falar é que as pessoas fogem, aí é diferente. Hoje a gente tem tempo, mas você pode fugir da situação, né? Fugir de olhar para si, fugir de olhar para essa gestação, fugir de olhar para o seu companheiro, fugir de olhar para tudo isso que a gente está vivendo e tirar proveito, fugir de uma rotina que eu posso fazer agora, mas eu fico postergando, e daqui um dia, eu vou fazer, mas nunca faz. Aí chega no final e fala, mas eu não tive tempo, mas agora a gente não tem mais essa desculpa. Não, agora a gente tem que ter tempo. Então vocês vão pegar esses papelzinhos aqui, ó, vocês vão colar em todos os lugares. Conexão. Não precisa ser conexão, mas você pode colocar o nome do seu bebê ali, se você quiser. Ou você pode colocar ali, olhar para dentro. Porque a gente vai tomando para si uma rotina, né? É um hábito que se tem. Então você vai ter o hábito de olhar para você. E isso vai ser tão positivo, eu confio tanto nisso, cara. Eu confio tanto que a gente vai sair dessa muito mais conectado. Não conectado com a internet, mas a gente vai sair muito mais conectado com a gente mesmo. Né? A presença hoje a gente não consegue. O ser humano, né? O ser humano ele se fortalece com presença. Eu tô tão triste hoje, vou encontrar com aquela minha amiga que me faz feliz, né? Eu tô muito para baixo, vou encontrar com meu namorado, com meu marido. Então a gente, ser humano, a gente se fortalece com a presença. Só que hoje a gente não tem mais essa presença, né? Hoje o ser humano virou uma ameaça pra gente. Né? Querendo ou não, hoje não é mais o que a gente procura, a gente não tem mais essa busca, a gente não tem mais esse ombro amigo. Então o que a gente faz? A gente tem a gente. E eu acho que nesse momento a gente tem que ser o nosso melhor amigo. Né? Você é gestante, você é puérpera, e é isso, você tem que confiar em você, né? Porque você só tem a você, né? Primeiramente a você, depois o seu filho e depois o restante. Né? Eu falava com a minha mãe hoje de manhã, e eu falava sobre a live, né, que a gente ia ter hoje, e eu falei assim, mãe, daí eu vou falar sobre as gestantes, o isolamento das gestantes e o isolamento daquelas pessoas que tiveram bebê recente. Daí minha mãe, com 60 e lá vai pedrinha, ela falou assim, tá, mas as puérperas, elas já estão isoladas, você sempre for isolada, né, porque elas sempre ficam sozinhas. Sábia.
Ai, a dona Glória é muito sábia, mas as mulheres que têm bebê, elas sempre ficam sozinhas. E eu fiquei pensando, mãe, mas é verdade, né? Como a gente se Uhum. sente sozinha hoje. Agora a gente vai falar um pouquinho das puérperas aí. As puérperas pode ser de bebês até 2 anos de idade, tá, gente? Não é só bebezinho de 1 mês, porque a gente às vezes se sente puérpera. Não tem nada científico que prove até quando vai, né, o puerpério, né? Não. Até o momento onde você se sente puérpera, né, Cá? Não é isso? Você estava falando dessa questão de usar, né, a informação e tal. E eu senti, quando você começou a falar, me veio na cabeça isso. Eu, no meu primeiro puerpério, não tinha WhatsApp ainda. Nossa, parece que faz tanto tempo, né? Mas Você não enfim, usava o WhatsApp? foi nessa década ainda, tá, gente? Mas na época não tinha. E eu percebo que, e agora no segundo já tinha, então eu percebo que isso foi uma grande diferença, porque no segundo é aquela história, eu tinha um monte de gente aqui comigo, né? Eu podia chegar e falar, nossa, gente, hoje foi difícil, né? Na primeira vez eu não tinha essa pessoa. Então, se eu tivesse que falar com alguém, eu tinha que ligar, por exemplo. E aí você ligar para você reclamar e falar que você está cansado, que você está só, né? É difícil a gente fazer isso. E aí, olha só, né, como a gente pode usar realmente a internet e as mídias para a gente conseguir ter essa relação de proximidade que hoje a gente não pode. É isso. É isso. Usar a nosso favor, né? Como que a Uhum, gente sobrevivia, né? A gente sobreviveu, sim. Eu também não tive no primeiro, no primeiro filho, a gente não tinha. A gente tinha, assim, ainda alguns. Eu acho que era, não sei se era o nome WhatsApp, eu acho que era um outro nome. A gente até tinha alguns meios de comunicação, mas não tão acelerados como a gente tem hoje, né? Mas as com tanto puérperas, que eu digo recurso, né? assim, as puérperas a gente tem que ter um outro olhar, né? Um olhar um pouquinho diferenciado. Porque assim, vamos falar de visita, né, pessoal? Vamos falar de quanto a gente recebe visita depois que a gente ganha um bebê. Né? Se tiver alguém que tem bebezinho recente de 30 dias aí, me fala aí, porque concorda comigo aí, porque quanto a gente recebe visita, né? Quando a gente tem o bebê. E agora, com essa pandemia, as visitas não são permitidas, né? Então, isso é ruim ou isso é bom? Uhum. Quem que ligava chorando nos primeiros dias é verdade. A Luana ligava chorando nos primeiros dias. O quanto isso acaba atrapalhando o que a gente falava agora há pouco, da conexão, né? Porque essas visitas, demasiadamente, elas são muito bem-vindas, né? Algumas delas nem tanto, mas assim, o bebê, ele causa muito, muito alvoroço familiar, dos amigos. Olha lá, 6 dias. A Ellen Ellen. Fogaça. Bebê de, a Ellen com bebê de 6 dias. Então a Ellen escapou disso, né? Na primeira filha, Ellen, eu tinha visita das 9 da manhã às 11 da noite. Então a minha casa era cheia de gente o tempo todo. Então eu passei uns 20 dias mais ou menos sem conseguir. Ó, o bebê de 2 meses aí conseguiu um pouquinho das visitas do começo, conseguiu essas visitas, né? Depois as visitas já foram Uhum. cortadas. Mas o quanto eu senti dificuldade em me conectar com a minha filha, porque eu não tinha tempo para isso. Eu nunca estava sozinha, eu e ela. Eu estava sempre com alguém me observando, sempre alguém me observando amamentar. Eu não sabia amamentar. Eu não conseguia amamentar. Eu tinha dor ao amamentar. Eu tinha vergonha de sentir dor na amamentação. Porque as pessoas estavam sempre do meu lado, sempre ali olhando para mim, esperando que eu fosse uma mulher maravilha, esperando que eu Que pudesse aquilo fosse amamentar assim, totalmente natural sorrindo. para você, que você soubesse fazer aquilo como você sempre fez na sua vida, mesmo sendo a primeira vez. É, é isso. Então, assim, eu não conseguia, sequer eu não tive direito de sentir dor na amamentação. Eu não tive direito de reclamar do meu puerpério. Então, as visitas, elas acabam sendo, o corte das visitas, de certa forma, acaba sendo benéfico. Por quê? Porque Sim. você, puérpera, você vai ter um momento de conexão maior com o teu filho. Porque quando um bebezinho nasce, a gente não pode pensar em rotina.
né? Muitas pessoas falam, Sim. não, você tem que ter uma rotina com o bebê, você tem que acordar a tal hora, você tem que dormir quando o bebê dorme. Mas a gente que tem filho, vocês que têm filho pequeno, a gente sabe que não é assim. Estabelecer uma rotina, né? A outra odiava a visita ali, tá vendo? Aí, ó. Você tem que fazer isso, mas com uma plateia. Exatamente isso. Eu tinha uma plateia muito grande. E isso me incomodou muito. O que eu fiz diferente do segundo filho, que eu não estava nem passando por pandemia. No segundo filho, meu marido simplesmente tesourou as visitas. Cortou as visitas, então eu pude me conectar melhor com ele e me conectar com a filha mais velha que estava ali também pedindo a minha atenção. Então, de certa forma, o corte das visitas foi bom. E agora para vocês também. Né? Diferente da gestante que eu consigo falar para a gestante de primeiro filho, estabelecer uma rotina, praticar coisas que você goste, Uhum. faça um bolo, vai cozinhar, cuide do seu corpo, passa um hidratante na sua barriga. A puérpera não tem isso. Né? A puérpera está se doando para aquele corpinho pequenininho ali, para aquele bebezinho, de 24 horas por dia. Então, o corte das visitas hoje é benéfico. Eu vejo como um saldo muito positivo nesse sentido, Karine, porque a gente consegue dizer para essa mulher que está tudo bem se ela ficar de pijama o dia todo. Né? Que ela não precisa mostrar para uma sociedade que ela tá uma lady, que ela tá uma princesa, né? Que sai parindo e está lá uma princesa toda maquiada, toda escovada. Ela não precisa mais disso, né? Porque a cobrança social ela é muito grande ainda. Né? A Sim, cobrança, as pessoas sim. acham que a gente tem que parir, tem que estar maravilhosa, né? E não E é é bem por aí, engraçado né? porque, assim, a gente, enquanto doula no pré-parto, a gente até brinca que, assim, o isolamento de uma puérpera, não de todas as pessoas, mas, assim, essa redução na quantidade de visitas sempre foi uma coisa que a gente pregou muito, né, para gestantes. Por quê? Não sei se vocês todas conhecem o termo lua de leite, né? Por que chama lua de leite? Quando você casa com alguém, você não tem a lua de mel? Você não leva ninguém na sua lua de mel, né? Você não leva a sogra, enfim. E na lua de leite seria a mesma situação. A gente quer o quê? A gente quer conhecer esse bebê. Assim como na lua de mel a gente quer conhecer o nosso esposo, a gente quer se conectar com ele, na lua de leite a gente quer se Isso, conectar com o bebê, né? Então a gente já pregava isso. isso muito antes de qualquer Covid, isolamento e tudo mais, né? Que esses primeiros dias realmente fossem desse binômio mãe-bebê, dessa família, núcleo familiar. Pai, mãe, bebê, se existem outros irmãos. Depois as outras pessoas elas têm todo o tempo para conhecer, né? Quando essa amamentação já está estabelecida, quando essa mulher já tem um pouco mais de noção de o que pode parecer ser uma rotina, né? Que é quando geralmente a mulher, ó, some, deu ali 15, 20 dias, a galera, ó, vaza, não tem mais ninguém para ver essa mulher, não É é? isso, Me corrijam aí, é quem já isso. passou por um puerpério se não é assim. Todo mundo quer conhecer na primeira semana, 10 dias, 15 dias. Depois, Nossa, né? E isso que é depois some. complicado. E a gente lidar com o isolamento, tendo um bebê de 5 dias, de 6 dias, no isolamento, né, o bebê, no isolamento, a família isolada nesse período pode ser muito produtivo, pode ser muito legal. Por quê? Porque você Sim, não vai ter na expectativa de vir pessoas, não vai ter na expectativa de nada, de ter que sair, de nada. Você está na expectativa da próxima hora, da próxima mamada, da próxima dorzinha, da próxima. Você está naquela expectativa, você está vivenciando aquele momento. uhum, Então, eu não estou dizendo que vai ser fácil, né? Não estou aqui dizendo, eu vou passar essas dicas e vai ser super maravilhoso. Não é isso. Estou dizendo assim para vocês que a gente não pode ter reações que não são produtivas para a gente não pode ter sentimentos improdutivos, né? Muito embora eu possa dizer para vocês e citar que a depressão pós-parto ela pode ser alavancada com tudo isso que a gente está vivenciando, só que ela não pode ser confundida. Né? Ela existe aquela depressão pós-parto normal,
aquele período onde a gente fica um pouco mais irritada, a gente quer de novo a nossa vida que a gente tinha, a gente acaba chorando com mais facilidade, a gente acaba se entristecendo com mais facilidade, né? O puerpério tem disso, é normal, é muito comum, muito difícil uma mulher que não passe por essa situação de tristeza, de estresse, de isolamento por si só, isolamento mesmo, às vezes não quer muita conversa com o marido, às vezes não quer muita... Às vezes não quer nem ver o bebê o tempo todo, então assim, tudo isso acaba sendo normal, mas a gente tem que cuidar, né? Como eu falei para vocês antes, assim, até onde é a normalidade disso tudo, né? É normal a puérpera se sentir assim. Agora, se isso passar de algo mais patológico, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, que pode se misturar com tudo isso, né? O Covid veio para nos colocar, eu digo que é um vírus que veio para curar. Né? Mas também, lógico, tem as suas mazelas, mas é um vírus que veio para curar. A gente tem aí essa possibilidade de estar acalmando a nossa mente, olhando para um outro lado, trazendo resiliência, trazendo uma força que a gente às vezes achava que não tinha, e tentando buscar formas de passar por isso de uma maneira mais tranquila, mais leve, né? Isso que eu digo para vocês, assim, trazendo coisas mais, trazendo à tona formas de passar por isso que não sejam pesadas para nós mesmos, porque já chegam essas notícias por aí que a gente acaba ouvindo, notícias ruins, notícias aqui. Então, esse desgaste todo, vamos trazer de uma forma mais tranquila para nós, focar na nossa família, focar no bebê, focar o bebê estando dentro da barriga, estando fora, né? A gente tem que focar nisso agora, nesse momento. O isolamento, ele é ruim no sentido de não poder fazer aquilo que eu me esperava fazer, mas ele pode ser muito produtivo se você começar a olhar para dentro de si e olhar no redor o que realmente importa, né? Karine, eu deixei meu Instagram hoje. Pode falar. Essa questão que você falou da depressão pós-parto, geralmente a mulher não vai saber, né? A mulher não consegue diferenciar o sentimento dela, mas quem tá junto, sim. Então, se você tem esse companheiro mais conectado, esse companheiro mais ligado no que está acontecendo dentro da sua casa, muito positivo, né? Ele não está tão olhando para o externo, ele não está tendo tanta necessidade de ficar cuidando de visita, que entra e sai, nem nada disso. Ele está podendo ter a liberdade e a oportunidade de olhar para essa mulher e ver quais são essas necessidades que ela tem, quais são esses sentimentos que ela tem. E quando, né, a luzinha amarela ligar aí, que alguma coisa não está legal, aí a gente precisa dele para ser a pessoa que pode sinalizar isso. Tem uma pergunta aí. Estou grávida de 4 meses e minha mãe já está programando a vinda dela para me ajudar com o bebê. Logo quando ele nascer, nós moramos a 550 quilômetros. É uma distância boa, né? E como é que você está se sentindo com isso? Porque eu posso estar falando aqui para vocês, olha, eu vi, a Nath comentou ali, né, que esperava as visitas. Eu tô falando para vocês, assim, que as visitas podem ser positivas, sim, dependendo da visita, mas tem visitas, o excesso, tudo que é excesso, ele faz mal, né? Tudo que é excesso, ele causa problemas para nós, né? Mas assim, lógico, cada ser humano é único. Tem pessoas que abominam as visitas, que não querem de jeito nenhum, mas tem pessoas que pedem as visitas. Então essas pessoas que esperam visitas são pessoas que vão sofrer mais com o isolamento, né? Agora as pessoas que já não querem mesmo, que preferem ficar ali no seu ninho, quietinha, mais caseira, aprendendo a ser mãe, porque eu acho que isso é uma sacada muito boa. Melanie, mas o instinto materno, né? Hoje eu deixei meu Instagram aberto para algumas perguntas, né? Para que as minhas colegas, enfim, quem me segue lá no Instagram, pudessem perguntar algumas coisas para mim. E veio exatamente essa pergunta, assim, né? Como que eu posso lidar com essa situação toda aqui e não ficar louca, né? Porque eu já tô ficando doida, porque eu quero sair, eu quero ver gente, eu quero abraçar as pessoas, e eu não consigo, eu tô ficando maluca. Ela coloca assim, ó, o relato dela, né? Eu já tô subindo nas paredes, ela diz, gestante, ela tá de 3 meses e meio, e ela diz, eu já tô subindo nas paredes, eu quero conversar com as pessoas, eu quero, como a gente faz para manter essa sanidade mental, né? Mas eu digo assim, cada ser humano é único. Né? Então, o que pode ser bom para mim, pode ser que seja ruim para você, e vice-versa. O que eu digo aqui é que esse momento de conexão, ele é algo geral. E aí ela fala no final assim, né? Deixa eu ver aqui.
Ela fala assim, o instinto, ela fala do instinto materno. O instinto materno nasce com a mãe. Gente, a gente tem que acreditar no instinto materno, né? Quando nasce um bebê, aquela propaganda era tão linda, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Nasce uma mãe de fato, mas não significa que essa mãe vai saber fazer tudo. Não significa que essa mãe sabe tirar Sim. tudo de letra, não significa que essa mãe não vai se desesperar com uma febre, não significa que essa mãe vai saber trocar uma fralda. Não, é tudo um aprendizado. E eu quero dizer algo mais forte ainda, que o amor também é um aprendizado. O amor também é construído. Você tá lá, você acha que você ama aquela barriga, você acha que você ama aquela criança, mas você vai ver que você vai construir com aquela criança um amor inabalável. Ou então Uhum. você pode sentir dificuldade em amar aquela criança. Meu Deus, mas como? Sim, a gente pode, a gente sabe que os hormônios mexem, que as coisas, às vezes a gestação não é uma gestação muito esperada, às vezes o decorrer da gestação foi muito turbulenta. Às vezes a gente acaba culpabilizando aquela criança que chega por algumas questões que a gente acabou vivenciando. Então, cada ser humano é único. Só que o amor é construído. O amor é construído a cada sorrisinho, o amor é construído a cada febre, a cada noite acordada. É toda uma construção de amor. A gente fica, ai meu Deus, mas eu não aguento mais. Meu neném acordou 25 vezes essa noite, mas aí ele dá aquele sorrisinho banguela de manhã e você fala, cara, eu te amo cada vez mais. Né? A gente acaba desconsiderando algumas questões cansativas da maternidade para a gente considerar o amor, né? É um desafio constante, é um desafio diário. E aí tem outra pergunta que diz assim, que uma outra moça fez assim, práticas meditativas, elas podem auxiliar Uhum. nesse controle emocional? Sim, né? Essa semana, inclusive, a Gisele Bündchen, não sei se vocês acompanham ela no Instagram, ela ensinou uma prática muito legal de respiração alternada de narina. A gente faz isso muito na clínica e isso realmente funciona. Porque quando eu estou muito ansiosa, Elaine, mas eu coloquei aquela questão da conexão, eu estou tentando mudar meu pensamento, eu estou tentando mudar minha rotina, estou tentando olhar tudo isso com olhos de amor, mas eu não estou conseguindo. A Uhum. ansiedade vem tomando conta de mim, eu não estou dando conta de mudar essa situação. Então, a respiração é algo que a gente pode praticar diariamente, várias vezes por dia. Essa respiração que a Gisele Bündchen ensina na página dela, gente, é maravilhosa. É mais ou menos assim, Karine, faz aí comigo. Você coloca aqui na fronte, os dois dedinhos, e você com esse dedo polegar, você tampa uma narina, e você respira com muita, muita, muita intensidade com uma narina só. Aí você, com esse dedo aqui, você tampa essa e solta essa. Então você vai inspirar por essa. Isso vem da medicina Ayurveda. A gente Lindo, tem né? canais de energia, né, que trabalham essa região. Então a gente fala de energia Isso, fria e energia quente. E aí equilibra. isso mesmo. Isso mesmo. Aí assim, mas é só isso? Não. Gente, quando a gente fala em respiração, a gente tem que entender que a respiração, ela acalma o cérebro, ela acalma. A gente tem tanta sinapse, eu digo que às vezes tem paciente meu que eles pensam tanto, que eu falo assim, gente, vocês nunca param de pensar, não? Teu cérebro nunca para? Não, ele não para, eu não durmo porque eu fico pensando, pensando, pensando. Então, isso é ansiedade, é um medo de uma coisa que a gente Uhum. desconhece. E isso causa Uhum. aceleramento, acelera o pensamento e você não consegue se desligar. Então, a meditação, a respiração serve para isso, ela acalma. Ele faz com que você respire, que você, com isso, se acalme. Essa é uma forma, mas também, se você não quiser tampar as narinas, tu pode respirar só assim, né? Com muita força, com muita intensidade, e você soltar também com muita Só o fato intensidade. de você prestar atenção na sua respiração já traz essa atenção para dentro. Porque a É gente está isso. aqui, né? A nossa atenção está fora. Quando você traz essa intenção de prestar atenção na respiração, a tua atenção está aqui. Isso por si só É já é isso. parte desse processo. É isso, é isso. Eu digo que a gente vai sair curada desse coronavírus, meninas e meninos que estão nos acompanhando aí, porque
a gente consegue fazer algo que nunca a humanidade conseguiu fazer. Hoje a gente está tendo essa oportunidade, né? Que é de olhar para nós e olhar para o outro também, que é cuidar de nós e ao mesmo tempo cuidar do outro. Então isso é muito legal, a gente vai sair dessa com muito mais empatia, a gente vai sair muito mais conectado, e não estou falando de internet, estou falando de, bom, será que a Karine está saindo? Será que a Karine está precisando de alguma coisa do supermercado? A Karine está lá com os meninos, será que ela está precisando, né? Já que eu vou sair, eu acho que eu podia ir lá no mercado para ela também, né? Será que a fulana lá não pode comprar uma máscara? Acho que eu vou lá comprar uma máscara para ela. Tantos anúncios que a gente vê dos adolescentes, né, indo fazer compras para os idosos. Quando que a gente veria isso se não houvesse o coronavírus? Né? Se a gente não tivesse isolado do mundo? Quando que a gente ia poder ter tempo de pensar em nós, de pensar na nossa história, de pensar no que a gente quer para nossa família, do que a gente quer para nossa criança, se a gente não tivesse esse tempo para refletir? Né? E é isso que a gente tem que tirar disso tudo. É um tempo para que a gente possa refletir, olhar para dentro e tirar benefício disso. Né? Embora a gente saiba que não é fácil, né? Mas que a gente está aqui conectado e entre todos, né? Essa conexão é o maior aprendizado que a gente vai ter durante essa pandemia, com certeza. Sim, com certeza. Até essa questão de a gente conseguir olhar para o outro. A gente não precisa estar com o outro, mas a gente pode olhar para o outro, né? A gente, através da internet, a gente conseguiu fazer isso com mais facilidade. Então, por que não usar isso de uma forma positiva, de uma forma empática com as pessoas, né? Eu percebo que quando a mulher está grávida, ela tem uma condição, né? Uma situação. Quando ela está puérpera, é outra condição. Parece que nesse processo, até ela se tornar mãe com um bebê no colo, ela desconstruiu já várias coisas e construiu outras. Então parece que aqui, quando eu tenho essa mãe com o bebê no colo, ela já tem uma ideia melhor de como ajudar essa que está aqui com o bebê na barriga, né? Olha só, você vai passar por tal coisa, né? E é tão gostoso ver essa rede funcionando, né? O gesto por si só é uma das formas que a gente tem dessa rede, né? Você tem gestantes conversando com mulheres que estão gestando de novo, que já são mães, que têm experiências, que podem trocar, que podem tornar isso tudo muito mais leve. E não necessariamente fisicamente, com presença física, né? E isso a gente tem que usar a nosso favor. Isso é positivo, é muito positivo, né? Isso é tão rico essa troca, né? É tão rica essa troca. Demais. Eu acho que o que ficou muito, muito para mim, assim, é que assim, ó, trauma coletivo, que é o que a gente está enfrentando hoje, a gente resolve com ações coletivas, né? E o que são ações coletivas, né? É um grupo, são ações de todos para o benefício de todos. Então, o que a gente está vivendo nada mais é do que um trauma coletivo. A gente não pode, a gente não consegue olhar para o outro e ver o outro tranquilo, porque todos nós estamos na mesma tempestade. Né? Uns se molhando um pouco mais, uns se molhando um pouco menos. Não podemos dizer que estamos no mesmo barco, mas a mesma tempestade nós estamos. Só que à medida que a gente vai à medida que a gente vai se molhando, a gente vai tentando proteger o outro também. E essas ações coletivas eu vejo que são os grupos de apoio à gestante, grupos de apoio à puérpera, o próprio maternar que a gente vem à frente desse maternar aí, que a gente quer tanto que dê certo, porque não temos, né, um ganho secundário com nada disso, mas o prazer de estar auxiliando e dizer para essa mulher, olha, eu já passei por isso, fica tranquila, isso também vai passar. Né? Fica tranquila que a gente está junto nessa. A gestante que está com medo, eu não sei como que vai ser o meu parto, eu não sei como vai ser daqui para frente, e se eu tiver que ir para um hospital, será que eu posso parir domiciliar? Quais são as opções que eu tenho em Cascavel, em região? Como que eu posso lidar com isso, né, de uma forma mais tranquila? Com informação.
né? E o Gesta está aí para isso, né? O Maternar está aí para isso. E eu acho isso muito rico, muito válido. São ações coletivas que podem provocar na gente uma tranquilidade tão grande e que vai auxiliar a gente passar ainda melhor por essa situação toda que a gente está vivendo, né? E se Sim. apegar nisso é bem importante, né? Inclusive, quem está aqui assistindo a live e não conhece, também temos o Instagram do Maternar Cascavel. Sigam a gente. Uhum. Ele nasceu do Gesta, né? O Gesta é um grupo de apoio predominantemente para as gestantes, né? Como o próprio nome já diz. Uhum. E aí, depois que o bebê nasce, o que essa mulher faz? Né? Para onde ela vai? Então, a gente teve a ideia de criar o Maternar para que fosse uma continuidade dessa rede de apoio, dessa É aldeia isso. que a gente Uhum. precisa ter como É mãe, isso. né? Então, a gente tem as redes, É. sigam lá, Maternar Cascavel. É isso. E a gente não está aqui hoje para fazer uma negação do problema, né, gente? Nós estamos aqui para dizer, olha, saia sorrindo, saia fazendo coisas que você goste, negando toda essa situação. A gente está aqui com bastante seriedade, dizendo que sim, é uma situação muito séria, é uma situação que exige bastante cuidado de nós, né? Tanto gestantes, puérperas, lactantes, idosos, enfim, todos no geral, nós estamos aqui, mas também a gente não pode entrar em desespero. Pensar, né, que a gente tem que pensar que uma pandemia é uma situação transitória, não é uma situação que vai ficar aqui, né? A gente vai estar contribuindo para que isso passe rápido se a gente seguir, né, todas as situações que passam para nós de segurança, enfim, mas que a gente não está no problema, mas também a gente não pode entrar em desespero, porque uma pandemia passa, né? Tudo na vida da mãe passa, isso Uhum, também passa, né? E eu quero deixar sim. para vocês aqui, independente da crença de cada um, independente de religião, independente de qualquer coisa, a semana passada eu estava vendo uma frase do Papa Francisco, né? Eu estava passando pelo Instagram e vi lá uma publicação que ele dizia assim, ó, que crianças que nascem em meio à pandemia são sinais de esperança. E eu achei isso tão Uhum, forte, eu achei isso tão bonito, tão legal, bem porque forte, né? nada mais é do que isso. Né? Crianças que nascem em meio a uma pandemia, com uma mãe preocupada, com uma família preocupada, com uma sociedade toda preocupada, é um sinal de esperança, é um sinal de que a vida está aí, que a vida está seguindo e que o fluxo vai seguir com a pandemia, sem a Uhum, pandemia. As crianças estão aí para mostrar para nós que a gente tem que confiar, né? Confiar nelas, confiar no futuro que a gente tem que deixar para elas de uma forma tranquila. A gente tem que cuidar, nos cuidar delas também e principalmente cuidar da nossa saúde mental, porque sem a saúde mental a gente não consegue viver bem. Né? A gente fica sempre aí alucinado, sempre ansioso, isso não é legal. Não é legal para essa gestante que está prestes a parir, porque a gente sabe o quanto o aspecto psicológico influencia na hora do parto, e eu não estou falando de parto normal. Estou falando independente da via de parto, e isso afeta na recuperação, afeta na questão da amamentação. Então a gente tem que sim se preocupar com tudo isso, manter os cuidados necessários, mas não esquecer que a gente precisa sim resgatar do além, de onde for, uma saúde mental, uma tranquilidade, porque a gente tem um grande caminho pela frente, uma grande passagem pela frente, que é o parto, né? Que é essa grande chegada e essa chegada tão esperada aí do seu filho, e para isso ele precisa ter uma mãe, uma família centrada, né? Não digo calma, porque calma não uhum. combina com parto, né? Uma coisa meio que mas assim centrada, ansiosa, mas centrada, que a ansiedade não vire uma coisa ruim, que seja ansiedade saudável. É isso que a gente precisa, né? Uma ansiedade, uma espera por aquela chegada de uma forma saudável. Então é isso que o bebê está esperando também. Não pressionando as Essa mães, mas é isso que a ansiedade, gente ela espera. ajude num planejamento, né? Na forma como a gente quer conduzir. Além disso, não, né? Que seja só o suficiente É, para que a isso gente aí. consiga planejar e ficar bem, né? Pensar nas possibilidades, no que vem e fazer. É isso, é que a gente fique bem. E para a puérpera também, né? Que a ansiedade também
é possível de a gente estar resgatando essa ansiedade saudável, né? Porque eu imagino que fique com medo. O medo acaba sendo também bom, porque a gente acaba se livrando de situações ruins para nós, né? Então o medo também é positivo. Uhum. Mas que isso não tome conta, que isso não seja o centro da tua vida com o teu filho. Que o medo de pegar alguma coisa, o medo de sair de casa, que o medo do futuro não impeça você de olhar para essa criança e ver que realmente ela é esperança e que ela veio no meio de tudo isso para que ela pudesse, para que você pudesse se conectar, que ela fizesse dessa conexão, quem sabe até para isso, né? Que esse tempo que vocês possam tirar aí seja realmente de uma conexão saudável e que isso a gente consiga tirar proveito, né? De certa forma de todo esse tempo aí. Que a gente tenha sabedoria, né, para conseguir realmente tirar proveito de tudo isso nesse período, que a gente inclusive não sabe até onde vai. Eu acho que essa sensação de incerteza também deixa a gente um tanto quanto inseguro, né? Porque o que eu percebo? As gestantes que estão no terceiro trimestre, que já estão planejando parto, elas já olham para esse cenário de uma forma mais objetiva, né? Então, olha, nós temos essa realidade, o que é possível dentro dessa realidade. As gestantes que estão lá no segundo trimestre, elas começam a pensar, não, como é que vai estar quando chegar a minha vez, né? Então, são situações diferentes. Isso mesmo. Mas você sabe que essa ansiedade do segundo trimestre, ela é misturada um pouco com aquela coisa assim, eu quero que esse meu bebê mexa de uma vez, né, gente? O que a mãe de primeira viagem quer? Que o bebê mexa, né? Que apareça a barriga e que o bebê mexa. Então, fica aquela mistura de ansiedade, tudo, depois que o bebê mexe, depois que você tem certeza que o bebê tá ali, que tá tudo bem, aí que você fala, puxa, mas ele vai ter que sair, né? Ele vai ter que nascer, e agora? O que eu vou fazer? Aí que vem a outra preocupação, né? Essa primeira ansiedade é muito gostosa, assim, de você ter esse tempo, todo esse cuidado, essa vontade que o bebê mexa, de sentir que o bebê tá ali, é muito bom, é muito gostoso de sentir. Mas depois vem essa preocupação mesmo, até quando isso vai durar, né? E até quando? A gente também não sabe. Então a gente tem coisas na vida que a gente não tem controle. Então a gente vai ficar buscando controle de algo que a gente simplesmente não tem controle. Maternar é perder o controle. Lembra que eu falava no início, né? Maternar é perder o controle, do início ao fim. Né? Então isso aí é um mantra, exatamente, vou usar como mantra, maternar é perder o controle, e é de certa forma sim, e tá tudo certo, e tá tudo bem se um dia você falar, eu não sei onde eu vou parir, não sei como vai ser, não sei amamentar, tá tudo bem, tá tudo dentro do esperado. O que não está dentro do esperado é você ter só vontade de dormir, é você não ter vontade de se conectar com seu filho, é você querer chorar o tempo todo, é você mostrar comportamentos que não está condizentes com a maternidade real, né? Que essa maternidade aí descontrolada, essa é a maternidade real. A maternidade do tchauzinho, da escovinha no cabelo, da maquiagem, essa aí é a irreal. É a maternidade lá da realeza. Né? Mas a nossa maternidade real, assim, ela tem pânico, ela tem desespero, ela tem preocupação, tem a preocupação também com essa questão de não poder trabalhar, como é que eu vou fazer o sustento do meu filho, né? Algumas pessoas que precisam dessa situação de estar trabalhando para poder comprar as coisas, para poder se organizar com essa criança. E a gente também entende perfeitamente isso, né? Mas assim, eu acho que esse tempo também para estar buscando soluções no meio dessa pandemia também faz parte do processo. A gente vê tantas mães se reinventando, né? Mamães empreendedoras, mamães que começam no meio de tudo isso, vender máscara, eu vou inventar tal coisa para vender, ovinhos de Páscoa, daqui a pouquinho vem Dia das Mães, vou fazer algumas coisas. Então, assim, usando o tempo a nosso favor e não contra a gente. Eu acho que esse é o recado que a gente tem que deixar hoje, né? Que o pensamento produtivo é aquele pensamento que me faz querer aproveitar esse tempo para refletir, para me conectar, para coisas boas, produtivas, né? O pensamento improdutivo me faz ficar desesperada, me faz ficar naquele movimento de, o que vai acontecer? Estou desesperada, tem que passar álcool, não pode ficar falando perto de mim, se o carteiro chegar, Deus o livre, eu levar os cachorros em cima dele. Tem pessoas assim, tem pessoas desesperadas, que estão desesperadas, mas é que essa falta de certeza deixa o ser humano assim. Né? Nada mais justo, né? E esses sentimentos são totalmente compreensíveis, como eu disse.
E a gente tem, às vezes, em volta da gente, sempre tem, né? É raro as pessoas que não têm uma pessoa ou duas ou algumas em volta da gente e que elas parecem que carregam essa nuvenzinha negra, né? Então agora, por É, exemplo, nessa época, a única coisa que a pessoa consegue falar é sobre isso. Ela só manda notícia da pandemia, ela só fala sobre isso, ela contamina as nossas é, redes sociais com informação sobre isso. Então, assim, até para isso, é, né? Vamos aprender a filtrar, vamos ver o que realmente precisa disso tudo, né? Temos 30 é. segundos, amiga. Aproveite esse tempo para colocar as pessoas também em ordem, tá? Aproveite Isso esse tempo mesmo. para fazer prioridade. Pessoas em ordem, coisas em ordem, prioridade é tudo. Um beijo para vocês, muito obrigado pelo convite. Crianças que nascem no meio da pandemia são a esperança. Isso é muito legal, isso é importante lembrar.